E aí, pessoal, tudo beleza? Mais uma videoaula da disciplina Oficina de Desenvolvimento de Software 2. Beleza? Vamos lá? Sistemas sensíveis ao contexto baseados no geofencing. Geofence. Você já ouviu falar nessa tecnologia? Geofencing? Acho que não, né? Então, é uma tecnologia muito interessante. Eu vou explicar sobre essa tecnologia e falar como ela pode ser usada para viabilizar o desenvolvimento de sistemas acessíveis ao contexto. Inclusive, eu já estou trabalhando com essa tecnologia, estou desenvolvendo uma aplicação que eu vou falar sobre ela no finalzinho da aula. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que é o geofence? Né? Vamos lá, vamos entender, né, essa tecnologia. Você já pensou em poder enviar mensagens, propagandas, alertas, notificações para os dispositivos dos usuários, né, os smartphones, dos colaboradores de uma empresa ou consumidores, quando essas pessoas elas passam por uma determinada região, certo? Imaginem o quão útil isso poderia ser para os negócios, certo? Imaginem, por exemplo, um usuário ao entrar na loja, sei lá, McDonald's, né, ele receba uma notificação que na Burger King tem uma promoção imperdível, que o sanduíche custa bem mais barato do que o sanduíche da McDonald's, certo? Imaginem essa situação, né? Então, esse tipo de tecnologia, com certeza, será muito útil, né, para os negócios, né? E aí, a tecnologia que viabiliza esse tipo de cenário é o JFrames, né? Ah, e ela, sem dúvida, ela pode contribuir muito para o desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto. Vocês estão entendendo? Né? Porque geofence é uma tecnologia que ela é baseada em geolocalização, né? Ela é baseada em contexto, né? Baseada na localização do usuário, baseada na definição de cercas digitais, cercas virtuais, perímetros virtuais, certo? E ela é baseada em modelos matemáticos, em cálculos que permitem que seja possível predizer se um dispositivo, né, o usuário, né, que usa um determinado dispositivo, se entrou numa determinada região. Muito legal, né? Então, para isso, eu agora há pouco falei que GeoFence faz uso de métricas, né? Mas também faz uso de tecnologias como identificação via radiofrequência, né? RFID, sistema de posicionamento global, né? GPS, antenas de celulares, né? E até mesmo os sinais de Wi-Fi para estabelecer um perímetro geográfico virtual. Eu acho que vocês devem lembrar de uma de nossas primeiras aulas, creio que foi a aula sobre análise de informações contextuais, que eu falei sobre um modelo matemático que é, permitia, né, predizer se um item, né, se um corpo, se ele estava dentro ou fora de um determinado polígono. Acho que vocês devem lembrar disso, né? Tem tudo a ver com essa tecnologia, o geofence. Então aqui a gente observa essa figura que mostra um perímetro, né? Um perímetro que foi definido de forma circular, né? Então esse perímetro ele tem um raio, esse perímetro geográfico, né? Ele tem um raio baseado num círculo, e aí o objeto que entrar nesse círculo, né? Vamos supor um smartphone, ou um usuário usando o smartwatch, né? E aí ao entrar, esse usuário ele vai receber uma notificação, um alerta, né? Uma mensagem. Vocês estão me entendendo? Então, através desse geofence, eu posso mapear regiões, né? Eu posso mapear lugares, ah, eu posso criar o perímetro, que quando o usuário ele entrar nesse perímetro,
uma ação será realizada, né? Especialmente uma ação do tipo notificação, né? Imagina o usuário ele ser lembrado de alguma coisa ao entrar num determinado perímetro, por exemplo, né? Ao passar próximo de uma farmácia, ele vai ser lembrado que ele precisa, por exemplo, comprar um remédio que ele precisa, né? Que ele usa. Você está me entendendo? Certo? Imagine um carro, né, esses carros inteligentes, um carro autônomo, que quando ele, ao passar por um determinado período, onde encontra-se postos de combustível, postos de reabastecimento, o carro ele seja notificado, né, que tem ali um posto, sei lá, com uma promoção de combustível. Né? Beleza? Então, a partir desse perímetro virtual, é possível configurar disparos de notificações via pushes, SMS, né? Publicidade em redes sociais ou diversos outros tipos de alertas ou comandos para dispositivos que cruzarem este perímetro, tendo como base a sua geolocalização, como eu havia falado antes. Então é muito interessante, né? Tem tudo a ver com a computação sensível ao contexto, com o desenvolvimento de sistemas, de aplicações sensíveis ao contexto. Né? Realmente é muito legal, muito interessante. E aí eu vou mostrar para vocês agora três exemplos de aplicações. Na verdade, vou falar sobre exemplos de aplicações para três áreas, vamos dizer assim, beleza? Três áreas. A primeira área é o marketing. Marketing, publicidade, propaganda, né? Um exemplo simples de aplicação da tecnologia de geofence no contexto de marketing pode ser uma, uma campanha de disparos de SMS a partir da geolocalização do usuário. A gente tinha falado isso, né? Então vamos supor que você entra numa livraria no centro da cidade. Você pode, vamos supor que você tenha uma livraria no centro da cidade, né? E aí você pode definir um perímetro, né, uma área ao redor da loja e aí configurar que toda vez que alguém, né, toda vez que um cliente da tua livraria, um cliente que tenha comprado na tua livraria, ao adentrar, né, nessa região, receba um cupom de desconto, uma promoção, né, é interessante, não é? Uma outra possibilidade seria configurar um perímetro ao redor de seus concorrentes, como já tinha falado, enviando promoções da sua loja, como aquela ideia. O cara entra lá na McDonald's e ele recebe um SMS, né, uma mensagem, uma notificação de que na Burger King tem, né, uma promoção especial. Muito legal, né? E aí dessa forma vai ser possível atrair novos clientes exatamente no momento em que eles estão mais dispostos a comprar, né? Isso é muito legal, né, para marketing. Para monitoramento de frotas e equipes externas, também é muito interessante, né? O GeoFins ele pode ser útil tanto no acompanhamento do deslocamento e na execução das atividades, né? Quanto no envio de mensagens e alertas para os dispositivos dos colaboradores. Isso é ótimo. Imagine uma seguinte situação. Um determinado um determinado meio de transporte, um determinado veículo de transporte de uma empresa precisa realizar uma entrega, né? E aí, através de uma aplicação baseada em geofence para monitoramento de frota, se esse veículo, se ele ultrapassar, né, a, a cerca digital, né, o perímetro, a empresa ela pode ser notificada, ela pode receber um alerta, olha, o veículo XYZ ele saiu do perímetro, né? Vocês estão me entendendo? É ótimo, né, para realizar esse tipo de monitoramento, né? Uma outra coisa também que eu acho interessante é a automação de sistemas de relógio de ponto, certo? Imaginem que você ao entrar na região onde fica o lugar onde você trabalha, né, automaticamente o teu ponto vai ser registrado no relógio. Isso vai evitar que você fique
em filas, né? Uma série de situações ruins, né, que podem acontecer, né? É um outro exemplo. E a terceira área que pode explorar bastante essa tecnologia, quando falo área, eu me refiro a áreas de aplicação, beleza? Automação de empresas, casas e escritório. Agora há pouco eu falei sobre um exemplo de automação de empresa que seria a automação do relógio de ponto, né? É um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo, ó, mais um exemplo. Configurar um sistema de ar-condicionado para ativar quando você estiver por perto. Olha só. Né? Assim, quando você chegar, o ambiente já estará numa temperatura ideal. Legal, né? Uh, um outro exemplo, configurar perfis em seu celular, né? Dependendo do local em que esteja. Por exemplo, quando estiver em casa, pode dispensar a necessidade de senha para desbloqueio do aparelho, né? Que é uma função muito bem-vinda, né? Quando se está fora de casa também, né? Quando você estiver fora de casa, habilita, né, a senha para desbloqueio. Quando você estiver em casa, essa senha ela pode ser dispensada, por exemplo, né? Um outro exemplo, configure as luzes para que se acendam quando estiver próximo. Legal, né? Quando você estiver próximo, quando você entrar, né, num determinado lugar, as luzes podem se acender, né? Hoje isso é feito através de sensor de proximidade, né? Uma forma simples. E que tal portão eletrônico? Que tal quando você estiver se aproximando da sua casa, né? Ao você entrar no perímetro onde fica localizada a sua casa, o portão eletrônico automaticamente abre, certo? Hoje o portão eletrônico a gente usa um controle remoto, né? Mas isso poderia ser feito dessa forma, usando essa tecnologia. Então vocês viram aí alguns exemplos de aplicações sensíveis ao contexto que são baseados em geofence, beleza? Acho que deu para entender, né? O potencial. Bom, e aí, tem alguma ferramenta, tem alguma API, né, que nós podemos usar, alguma lib para desenvolver aplicações para geofence? Sim, para nossa sorte hoje tem várias ferramentas que nós podemos usar, mas eu vou destacar uma delas aqui, que é a Geofence API, desenvolvida pela Google, né? Eu coloquei aqui a URL desse portal. Vale muito a pena, né, olhar esse portal, dar uma olhada, para se inteirar a respeito dessa ferramenta, né? Aqui, ó, ela fornece suporte a experiências, né, experiências contextuais com usuários ao entrar ou sair, né, de uma área de interesse. Muito legal, né? Muito legal. Então, eu coloquei aqui mais uma URL. Essa URL, ela vamos dizer assim, a URL que vai permitir que seja possível vocês acessarem a página de um tutorial, né, que ensina o desenvolvimento, né, de uma aplicação baseada na API, né, Geofence do Google, ok? Então, é um ótimo lugar para aprender. Aqui, ó, exatamente é o tutorial. Criar e monitorar fronteiras geográficas virtuais. Então, aqui nessa página, vocês vão ter acesso a exemplos de código em Kotlin, em Java, né? Explicando passo a passo como usar essa API para criar as fronteiras geográficas virtuais. Beleza? Eu recomendo fortemente que vocês acessem, que vocês dêem uma olhada, tentem implementar alguma coisa, ok? Usando essa tecnologia para criar aplicações acessíveis ao contexto. E aí eu vou falar agora sobre o meu projeto, baseado nessa tecnologia, né? Eu ainda não escolhi qual será o nome, se será Mask Alert ou Covid-19 Alert,
Eu ainda não sei, eu acho que esse nome Covid-19 Alert, eu acho que já foi registrado, eu vou dar uma olhada, mas o Mask Alert com certeza não. Poderá ser um ou outro, beleza? E aí do que se trata esse projeto? Do que se trata essa aplicação assistiva ao contexto, baseada em GeoFence? Vamos lá. Então, o Mask Alert ou Covid-19 Alert é uma aplicação sensível ao contexto que emprega a tecnologia de geofence para enviar mensagens ou notificações para os smartphones e ou smartwatch de pessoas que passam por determinado perímetro geográfico virtual. Exemplo, a zona da cidade ou um determinado bairro, certo? Então imaginem, né, uma pessoa sendo alertada ao entrar no bairro Ponta Negra, por exemplo, que o número de casos de Covid nesse bairro é alto. E o número e aí através dessa notificação, o usuário ele pode visualizar o número de casos, né, no bairro, na Ponta Negra, e o ranking do bairro, por exemplo, né? Imagina o usuário podendo visualizar é, o número de casos, né, e o ranking através de um smartwatch, por exemplo, ou através do seu smartphone, né, que é o dispositivo mais popular. Entendeu? Muito, né? Eu acho que é legal, né? Ó, imaginem também a pessoa sendo notificada que ela deve usar máscara e que a falta do uso não é recomendado. Olha só. Imagine você entrar num bairro onde há um alto índice de casos de Covid e de repente o teu telefone ele soa um alarme, né, te dizendo, ó, esse bairro aqui tem um alto índice de casos de Covid, usa máscara, não deixa de usar máscara. Estou entendendo? Porque eu pensei nessa aplicação porque eu tenho observado que as pessoas não estão usando máscara. É assim, a gente conta no dedo, né? Muita gente sem usar máscara, muita gente não se dá conta do perigo. Então eu imaginei algo, né, uma solução que possa alertar, que possa notificar as pessoas quando elas adentrarem em determinadas regiões, né? Certo? Imagine um outro exemplo, né? Imagine a pessoa sendo avisada ao entrar no bairro qual é a unidade de saúde que ela pode procurar, caso ela suspeite que tem Covid-19. Olha só. Beleza? Então esse é o projeto, eu estou trabalhando num protótipo. Aqui tem uma imagem, né, do protótipo, onde nesse protótipo tem um geofence, né? E o pontinho azul é a localização e tal. Então quando o cara entra, vai ser printado aqui no console uma mensagem. Ainda é um protótipo, ainda é um exemplo inicial, né? Mas eu estou tentando desenvolver, né? Preciso de mais tempo, né, para poder. Vocês sabem que eu ando bastante atarefado, mas isso aí, eu estou correndo atrás e é um exemplo de uma aplicação sensível ao contexto, né? Como as aplicações sensíveis ao contexto que vocês deverão desenvolver como a segunda avaliação, né? Então, assim, brevemente eu vou apresentar para vocês a data de entrega. Vale ressaltar que nós já estamos caminhando para o final dessa disciplina. Essa disciplina, a carga horária dela é 60 horas, né? A carga horária, 60 ou 65, acho que é 60. Então a gente está caminhando aí para o final. Hoje eu estou apresentando para você a tecnologia GeoFence, de suporte a desenho de sistema sensível ao contexto, né? Na próxima aula eu vou apresentar uma outra tecnologia, né? Mas nós já estamos caminhando realmente para o final da disciplina. Então eu acho muito importante que vocês, se vocês ainda não começaram a desenvolver, que vocês comecem a desenvolver a aplicação, né, o protótipo de aplicação, e quem sabe ela possa ser baseada aí no GeoFence para quem ainda não começou, né, fazer alguma coisa. Eu recebi as propostas, né, foi a avaliação 1. Beleza, pessoal? E eu estou muito feliz aí com o número de visualizações da playlist da disciplina oficina de desenho de software, né? As visualizações elas estão batendo recorde, normalmente é uma ou duas ou três visualizações por vídeo. A última estava com uma visualização, mas depois ela aumentou para 5. Show de bola, hein, pessoal? Show de bola aí com as visualizações. Beleza? Então, forte abraço para vocês, a gente volta a se falar na próxima aula. Enquanto isso, eu vou desenvolver o meu protótipo e depois vou apresentar para vocês. Beleza?
Até mais.